Olá, primeiramente, bem-vindo a esse canal aqui. É a primeira vez que você está aqui, então seja bem-vindo ou bem-vinda, tá? Esse áudio aqui, necessariamente você está falando sobre a questão do processo, tá? Antes de mais nada, eu vou fazer esses vídeos aqui e eu vou deixando de uma forma que você vai entendendo e ampliando a sua mente, tá? Tá, vamos lá então. Para a gente entender a questão do processo, quando eu falar muito do processo aqui, isso é uma informação que você vai ter na sua cabeça, no seu processo aí cognitivo aí. E quando eu falar processo, você vai entender o que eu quero dizer, tá? Então, por isso que eu estou falando o que significa, o que eu quero dizer, para você lá na frente você entender, tá? É, vamos dar um exemplo simples em relação ao processo. O que que, o que que faz a luz, as luzes ser luz? O que que faz a luz para ser luz? Ela tem a composição das cores, não é? Então, se você não tiver a união das cores, você não tem luz, certo? E aí você imagine só, você através dessa luz, você vai tirando essas cores. Imagine tirando elas. O que vai acontecendo? Vai tornando escuro, não é? Porque através da luz, dentro da luz ali você tem as camadas, né, das cores, que são os átomos que fazem com que a gente consiga ver tudo isso. E esses átomos têm a composição das cores, para a gente poder enxergar, tá? Então, através disso, é escuridão, tá? Aonde que eu quero chegar? Quando a gente vai fazer alguma coisa, tudo que nós vamos fazer na vida, tudo, tem o processo. Para você enriquecer, para você cuidar de uma criança, para você estudar um idioma, para você aprender uma pintura, uma profissão nova, tudo tem um processo. Aí você pega e vamos supor que assim, você corta esse processo, você basicamente corta ele. O que você acha que vai acontecer? Vai entrar o vazio, né? O nada, né? É o escuro. Então, aonde que eu quero chegar? Por que tem esse processo? Porque se nós vivermos tudo na velocidade da luz, em segundos, em fagulha de segundos, perde as surpresas. Nós, em seres de consciência, aqui nessa realidade, nós necessitamos da surpresa. Porque senão vira aquilo algo sem luz. Porque se tudo for no fagulho de segundos, você entra em agonia e desespero, você não consegue captar aquela informação. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? E aonde que eu quero chegar? Que tudo que é muito fácil, é fácil demais, ele não gera movimento. E luz é o quê? É movimento. A luz ela é só luz por causa do movimento das cores. E aí você trava esse movimento, o que acontece? Escuro novamente. Então, eu estou falando desse tal da questão do processo, que eu falo muito isso, e as pessoas acham que eu estou falando besteira, mas eu estou aqui te provando. Vê se uma criança, quando nasce, ela já nasce andando. Não nasce andando. Ela vai nascer, né? Vai gatinhando, vai levar seus tombos, seus tropeços. Aí ela vai lá, daqui a pouquinho ela já tá, né? Tá cambaleando um pouco, mas logo depois ela vai se escorando, aí logo daqui a um tempo ela já tá andando. Precisa do processo. E onde o processo entra na parte da neurociência, a parte do cérebro? Desafios. O cérebro precisa de desafios. O cérebro precisa de exercícios. Porque se você não exercita o cérebro, o que acontece? Ele atrofia. Porque ele necessita de movimento. Aí você torna um ser apático, um ser idiotizado.
Porque você não exercita o cérebro. E tudo que você aprende, você precisa falar para o cérebro que você está realizando uma prática naquilo. Porque se você copia e cola e faz tudo na velocidade da luz, o que acontece? Não capta a informação. Tá entendendo? Então é essa a questão do processo. Até uma flor para nascer, eu vou te dar outro exemplo, a flor nasce de um dia para outro. Não. A flor ela vai, né? Você tem que ir adubando, sol, tal, água, e vai até ela nascer e tal, tal, tal. Você tá vendo como é que é? E nós necessitamos de surpresas, de desafios, porque isso nos faz, além de gerar movimento, nos gera luz. Vê a comparação de sensações quando você supera algo difícil ou quando é algo muito fácil. Faça a correlação. Faça uma correlação de sensações para você ver que você vai ver o que eu estou falando faz sentido. Né? Então, se você destrói ele, o processo, cara, acabou. Você começa a ter depressão, você começa a ter tristeza, inutilidade, você acha que não vale para nada, entendeu? Então, você necessita do movimento. Até o corpo, nosso corpo, ele não aguenta ficar parado por muito tempo, ele começa a atrofiar. Entendeu? E tudo tem a compensação também do movimento, tá? Porque tudo que movimenta muito, ele tem que parar um pouco e retomar o movimento, né? Vamos, por exemplo, as cartilagens que nós temos, se a gente começar a movimentar muito e não recompor o nutriente para proteger as cartilagens, o que vai acontecer no futuro? Desgastes. E também, se você não movimentar também, atrofia. Então você está vendo que também ao mesmo tempo tem compensação? O que é compensação? É o equilíbrio. Porque todo não pode ser direcionado para o mesmo lugar. Né? Então, eu quero explicar essa questão do processo para vocês entenderem que o que está chegando, que o mundo quer ofertar para nós, é a facilidade. Só que é uma falsa facilidade. É uma facilidade que vai destruir esse processo que você mesmo tem na sua empresa, ou no seu negócio, ou com seus funcionários, ou você que é funcionário aí, que trabalha numa empresa. Eles querem acabar com esse processo. Até do processo do nascimento de uma criança, o processo de conquistar alguém, o processo de ter uma família, né? Com o contato com a natureza, tudo tem processo. E aí você corta tudo isso, que isso é da nossa natureza, tá? O universo é dessa forma. O que vai acontecer? Você já sabe, né? Então é isso que eu tenho para falar. E eu acredito que deixou isso bem explícito, né, para você que está ouvindo esse áudio. E você vai entender que nós necessitamos disso. Não dá para fugir. E outra coisa que eu gostaria de comentar, que uma coisa importante, mudanças, uma transformação, ela só é bem-vinda, ela é aceita quando ela tem o contraste. A partir do momento que essa transformação não tem contraste nenhum, ela só quer abocanhar as pessoas, sem uma destruição sem sentido algum, ela não é uma transformação bem-vinda. O que eu quero dizer com isso? Que tem os roedores, né? Tem as pragas. Essas pragas às vezes chegam, só destroem, mas não repelem absolutamente nada. São pessoas inúteis, que não transformam, não agregam nada no mundo, só faz peso aqui, só consomem. Elas não transformam absolutamente nada. Tá? Então, é o que eu digo. Tem transformação, tem o lado ruim que chega para nós, que nos dá uma lição, que te protege de aquilo que talvez ser pior, ou que te traz um espelho, um reflexo daquilo que poderia você olhar de outro lado e que você não estava vendo e você conseguiu ver. Né?
Então, essa questão que eu quero dizer, e que um fato que é importante, que diante dessa linha do tempo que nós vivemos, esse processo de transformação que foi ocorrendo, tanto na mão de obra humana e entre outras coisas, você pode perceber que mesmo que saiu aquele movimento, mas entrou outro, mas não tirando a pessoa. Vou dar um exemplo da máquina da datilografia. Quem mexer com a máquina da datilografia teve uma transformação nisso aí. O que foi que chegou? Computador. O que o computador fez? Facilitou o trabalho. Não tirou o processo que eu acabei de mencionar. Qual que é o processo, gente? Digitar. Você continuou digitando, só que melhorou a sua ferramenta de digitar. O digitar qual que é? É o teu processo, é a ação. Você está agindo, você não está parado. Você entendeu o contraste aí, a comparação? Agora o que eles querem nos implantar é a seguinte forma, você não vai fazer nada. É só copia e cola. A vida é assim? Copia e cola? Não. Como eu disse, o nosso cérebro, ele contém músculos. E vai criando um processo neuromuscular. E que através disso, quando você exercita bastante o cérebro, além que eu digo aqui, que eu vou deixar um vídeo gravado sobre as camadas da mente, que você vai colocando informações no nosso cérebro, que são camadas, e ele vai nivelando aquilo ali e você vai tendo conhecimento profundo de algo. Aí quando você tira isso, você vira o quê? Um idiota. É zumbi. Zumbi não tem cérebro, cara. É a geração que eles estão criando de zumbis. Então você que talvez critique o que eu fale, que eu estou falando aqui, vai buscar o que eu estou falando, você vai encontrar e você vai entender tudo, você vai ligar os pontos. Vai buscar sobre neurociência, como funciona o cérebro, etc, o que é energia, como a luz é composta, vai buscar. A luz é Deus, né? As cores é Deus. Então, vai buscar o que é átomo, tá? Então, porque assim, às vezes eu já vi gente me criticar, o que eu tô falando é besteira. Que isso daí tá vindo pra ajudar. Ajudar o quê, cara? Vai deixar mais idiotizado que as pessoas já estão lá fora? Querem só facilidades, mas não quer trabalhar, buscar aprender algo novo? Qual que é o problema de viver o processo? Tá com preguiça? Né? Então é isso. Eu acho que é isso que eu tenho para falar. Eu espero que esse áudio tenha ficado bem claro, a questão do processo. E é isso. Obrigado.